Lição de número 4, a queda. Referência bíblica. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Gênesis, capítulo 2, verso de número 17. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia guardando o caminho para a árvore da vida. Gênesis capítulo 3, verso de número 24. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos capítulo 5 e verso de número 12. Verdade em ação. As Escrituras descrevem a queda da humanidade de modo real e concreto, mostrando com clareza os males que o pecado trouxe à civilização, assim como o único meio do homem se libertar dele. A boa notícia de salvação que foi trazida a nós por intermédio do Senhor Jesus Cristo traz como contraparte uma péssima notícia. A notícia de que o pecado, a queda do homem no Éden, alienou o homem da possibilidade de uma vida com Deus. É muito importante nesses dias nós termos um cuidado muito grande quando nós anunciamos o Evangelho, porque de certa forma nós vemos uma tentativa muito recorrente de tentar conciliar o Evangelho e a fé cristã com todas as tendências progressistas que nós vemos ocorrendo na sociedade. Então, de certa forma, você observa algumas igrejas hoje com grandes aglomerações de pessoas, mas você não escuta nos seus cultos, nas suas pregações, a mensagem do Evangelho tal qual ela é. Pouco se fala da queda, pouco se fala do pecado. Mostra-se uma boa notícia que exalta o amor de Deus, mas sempre ocultando uma das faces mais evidentes de Deus na Sagrada Escritura, que é a sua justiça. Na verdade, nós temos hoje picotado a revelação de Deus, tentando acomodar o Evangelho à cultura moderna. E todas as vezes que nós fazemos isso, inevitavelmente nós estamos não ajeitando o Evangelho para o entendimento das pessoas, mas pregando uma outra religião e pregando uma outra forma de Evangelho. Por isso, precisamos tomar um cuidado muito grande ao tratarmos da boa notícia de salvação, sempre recordando que só existe salvação porque o homem pecou, e só existe a necessidade da morte de Jesus Cristo porque o homem não poderia remediar a sua situação de uma outra forma. Por isso, no discipulado, é extremamente importante nós tratarmos da realidade da queda do homem e fazermos isso com muita responsabilidade. Se você não entender que você é um pecador, que a sua vida de pecado tem um afastado da presença de Deus e que Deus não tolera o pecado do homem, certamente você não vai conseguir vislumbrar a beleza da graça de Deus e fatalmente vai viver uma forma de religião que, embora seja travestida de cristianismo, não é o cristianismo revelado na Bíblia Sagrada. Nós aprendemos pelo relato da Escritura que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Na sua constituição, Deus deu ao homem o domínio de toda a sua criação, capacitando-a para exercitar mordomia e dessa forma administrar o mundo recém-criado para a glória de Deus e, obviamente, para o seu próprio benefício. O homem foi criado sem pecado, o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus, o que lhe dotou de capacidades morais para poder entender a vontade de Deus e obedecê-la. E para aprimorar a sua relação com o homem, Deus lhe deixou um mandamento, um único mandamento que deveria ser obedecido, para que dessa forma o homem pudesse administrar a sua imortalidade para a glória de Deus e viver os seus dias na terra de modo a agradar o Senhor. Esse mandamento está registrado em Gênesis, capítulo 2, versículo 16 e versículo 17. A Bíblia nos afirma que Deus plantou no meio do jardim a árvore da vida, assim como a árvore do conhecimento do bem e do mal. E dessa segunda árvore, o homem não poderia provar o seu fruto. O mandamento de Deus nunca é uma forma de privar o homem de prazer,
mas uma forma de proteger o homem de exercer a sua liberdade de modo irresponsável. Quando Deus diz não, Ele está nos dizendo que Ele tem coisas melhores para nós. Muitas vezes nós associamos os mandamentos e as proibições bíblicas como uma supressão do prazer, quando na verdade a Bíblia quer nos ensinar não a abrirmos mão do prazer, mas abrirmos mão da tirania do prazer que pode escravizar. Porque o prazer, ele pode ser desfrutado para a glória de Deus. O fato é que o homem recém-criado por Deus, ele tinha apenas um mandamento para obedecer, e ao ler o capítulo 3 do livro de Gênesis, nós tomamos ciência que o homem falhou cabalmente na sua missão de glorificar a Deus. Talvez uma leitura rápida de Gênesis 3 não seja suficiente para nós captarmos toda a importância desse relato, principalmente num tempo em que pouco se escuta falar da doutrina bíblica da salvação e das consequências eternas do pecado do homem. Nós podemos simplesmente achar que ali foi um mero tropeçozinho e que, como Deus haveria de corrigir tudo na pessoa e na obra de Jesus Cristo, nós não devemos dar muita importância para esse texto. Mas, na verdade, se nós não entendermos com muita clareza o que é o pecado, quais são as suas consequências e o que se constitui em viver uma vida permanentemente no ciclo do pecado, nós não vamos conseguir viver o cristianismo na sua totalidade e fatalmente estaremos vivendo uma outra forma de religião, onde Deus não é santo, onde Deus não é justo, onde Deus não é misericordioso e onde nós, seres humanos, permanecemos no centro. A queda de Adão, ela representa a queda de toda a humanidade, porque todos nós, naquele momento, estávamos em Adão. Ele é o pai de todos nós. E nós não somos culpados pelo pecado de Adão, mas a sua natureza pecaminosa, agora totalmente desfigurada e descaracterizada pela queda, passou a todos nós. Nós vemos os efeitos nefastos e desastrosos do pecado na primeira coisa que o pecado causou no homem. A Escritura fala que o homem ele tentou corrigir o seu erro, colhendo folhas e cobrindo com as folhas a sua nudez. Em outra forma de dizer isso, nós estamos afirmando que o homem estava assumindo para si mesmo a missão de salvar a si próprio. E nós entendemos pela Escritura e por tudo que Deus tem revelado a nós nas páginas sagradas, que todas as vezes que o homem assume para si essa suposta autoridade de decidir o que é melhor para a sua vida, ele está exercitando a sua justiça própria e dessa forma ele está renunciando à justiça que vem de Deus pela fé no Senhor Jesus. Quando Adão tenta cobrir a sua nudez, ele está dizendo de uma forma poética até: eu não preciso que Deus resolva o erro que eu causei. Eu próprio, sozinho, posso resolver os meus problemas. Dessa forma, a justiça própria se tornou o maior vilão da humanidade, porque até mesmo hoje, tanto entre pessoas que não são cristãs, como em pessoas que são cristãs, a justiça própria é o maior pecado que carregamos. Porque através dela, nós não admitimos correção, através dela, nós não admitimos a liderança de Deus e das pessoas que Deus constituiu para presidir a nossa vida na presença dele. Nós não admitimos os nossos erros e queremos reparar os nossos erros colocando pessoas que estão à nossa volta como culpadas tanto quanto nós. Você percebe que uma pessoa está embriagada com a justiça própria e com a falha do Éden quando você apresenta a ela o pecado e ela imediatamente fala para você: quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Isso não é demonstração de cultura bíblica. Isso é uma demonstração arrogante de pessoas que querem fazer religião a seu próprio modo. Infelizmente, esse mal atingiu toda a humanidade. E hoje, tanto dentro da igreja quanto fora dela, nós podemos encontrar pessoas que até têm uma vida aparentemente religiosa, mas que estão distantes da religião que Deus revelou na Bíblia Sagrada. Por isso a queda é um assunto muito importante para ser estudado. Quando o homem peca e ele então se desconecta da sua vida de comunhão com Deus, 3 situações acontecem e que devem ser analisadas por nós com muita clareza. A primeira delas: Deus é eterno e qualquer pecado cometido contra ele reflete na eternidade. Leia o Salmo 102 e o verso de número 27. O segundo aspecto que deve ser analisado: Deus é santo
e a sua santidade não tolera a presença do mal. Isaías capítulo 59, versículo 1 e versículo 2. E por fim, Deus é justo e a sua justiça exige a punição do pecador. Leia Ezequiel capítulo 18 e verso 4. Essas palavras podem soar ofensivas nesse momento, e eu não as digo sem o devido temor no coração e sem a devida responsabilidade que eu próprio, como ministro, carrego diante de Deus. Sem um verdadeiro arrependimento de pecados, eu e você estamos caminhando a passos largos para o inferno. Não importa a roupa que vestimos, não importa a igreja que frequentamos, não importa se fomos batizados em água ou não, não importa se temos carteirinha de membro ou não, se não reconhecermos os nossos pecados e humildemente não reconhecermos que a nossa vida distante de Deus é uma vida perdida, uma vida sem esperança, uma vida sem alegria, se não abrirmos mão da nossa justiça própria, se não abrirmos mão de tentarmos nos justificar à parte de Cristo, se não abrirmos mão da nossa arrogância que tenta nos defender do confronto a todo momento, nós somos réus de eterno juízo e de justa condenação diante de Deus. Por isso, não se esconda atrás da sua religiosidade, não se esconda atrás da sua caridade exibida, não se esconda atrás das roupas comportadas que você veste, não se esconda atrás da sua Bíblia, não se esconda atrás da sua carteirinha de membro. Se você não se arrepender verdadeiramente dos seus pecados, assim como eu, nós estaremos eternamente perdidos. Por isso, precisamos entender a gravidade do pecado. O Deus Santo não tolera a presença do mal. O Deus Eterno tem sido eternamente ofendido pelas obras malignas do homem. O Deus Justo exige a punição do pecador. E Deus é justo em nos condenar, porque não merecemos nada que venha das mãos dele. Se você julga ter algum merecimento diante de Deus, isso só prova que você ainda caminha segundo a sua visão própria de religião e não segundo a revelação que Deus nos deixou. A queda do homem evidencia que nós nos colocamos numa situação irremediável. E se não nos arrependermos e não recorrermos à solução que Deus nos deixou, certamente estaremos perdidos, eternamente perdidos. Dentro desse contexto, a própria Bíblia nos evidencia que Deus deixa para nós um vislumbre do caminho que Ele haveria de propor quando finalmente Ele enviasse Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário por nós. Quando Deus observa a atitude de Adão de se cobrir para poder com isso escapar de uma correção divina, Deus reprova aquela atitude dele e Deus sacrifica um animal inocente que estava ali no Éden com ele, e com a pele daquele animal, a nudez de Adão e de Eva são cobertas para a glória de Deus. Em outras palavras, Deus estava dizendo: Adão, quem corrige o problema do pecado sou eu. Quem resolve o problema do pecado sou eu. O pecado exige uma reparação de sangue. O pecado, para ser coberto, exige um sacrifício cruento. Ao matar uma vítima animal inocente, Deus estava dizendo ao homem que o pecado precisa ser severamente punido e reparado, e isso prepararia a compreensão do homem para o sistema de sacrifícios mosaicos que vai aparecer na lei, que eram nada mais, nada menos do que uma imagem do futuro e perfeito sacrifício que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo apresentaria de uma vez por todas a favor de todos nós. Por conta da queda, o homem se tornou alienado de Deus. A situação do homem se tornou irremediável. Nenhum de nós é capaz de buscar a Deus por conta própria. O Evangelho nada mais é do que a boa notícia de que Deus veio buscar o homem caído, de que Deus veio restaurar aqueles que Ele escolheu, de que Deus veio dar uma nova vida para o povo que lhe pertence. Se você fizer a leitura de Romanos capítulo 3, você vai observar nos primeiros versículos como que Paulo descreve com grande severidade a queda do homem, a ponto de afirmar que não há um justo sequer, a ponto de afirmar que não há ninguém que entenda a Deus, a ponto de afirmar que não há ninguém que busque a Deus. O pecado nos colocou numa situação de culpa perante o Pai Celestial, e ele turvou
tanto a nossa compreensão espiritual, quanto a nossa capacidade de, por conta própria, buscarmos a Deus para repararmos a situação. Se Deus não buscasse o homem estaria eternamente perdido. Mas Deus, por sua grande misericórdia, com muito amor com o qual Ele nos amou, Ele, na plenitude dos tempos, enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar aqueles que estavam debaixo da lei, a fim de que por ele nós recebêssemos a adoção de filhos e pudéssemos, pela promessa do Evangelho, sermos feitos filhos perdoados de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, participando então da promessa bíblica de salvação. A verdade da queda precisa moldar a nossa percepção espiritual. Se não entendermos isso, nós não podemos experimentar de fato a salvação de Deus em toda a sua plenitude. Então eu quero deixar para você algumas colocações rápidas aqui, com poucas explicações, porque acredito que o texto da revista está muito bem condensado para que você tenha essa percepção e, orando a Deus, absorva esses valores na sua alma. Primeiro, o pecado é a quebra da lei de Deus, sendo ele próprio a transgressão da lei. 1 João, capítulo 3, verso 4. O pecado sempre é uma atitude do homem ou a própria condição do seu coração que se opõe à vontade de Deus que nos foi revelada na Sagrada Escritura. Em última instância, e de um modo mais simples, todo o nosso ser se constitui um grande pecado diante de Deus, porque as nossas mais sinceras motivações ainda carregam consigo a mácula do pecado. Desse modo, Paulo, o homem talvez mais vibrante no cristianismo que existiu, não teve receio de se considerar o maior dos pecadores. Esse é o sentimento de todo cristão nascido de novo. A consciência de que é pecador, a consciência de que tem falhado em obedecer a Deus na sua plenitude e a certeza de que só é aceito por Deus por causa de Jesus Cristo. Se você acredita que você é aceito por Deus por algo que você faz, você não entendeu o Evangelho ainda. Somente em Cristo nós somos aceitos por Deus, porque o pecado causa uma repulsa em Deus tão grande que, se Deus não nos revestir do seu Filho amado Jesus Cristo, não há como Ele nos aceitar na sua presença. Por isso, a teologia cristã começa do ponto mais glorioso que existe. Cristo morreu por mim. Segundo aspecto que eu quero tratar com vocês é que o pecado gera alienação de Deus, quebrando a comunhão com Ele. Abacuque, capítulo 1 e o versículo de número 13. Nós precisamos entender que o pecado criou uma situação em que o homem se tornou alienado de Deus. Dessa forma, naturalmente, amamos o que Deus odeia e odiamos aquilo que Deus ama. É por isso que, quando ainda não éramos iluminados pelo Espírito Santo para a salvação, éramos convidados a ouvir um sermão religioso, ler a Bíblia, fazer uma oração, e aquilo causava imediatamente uma repulsa na gente, porque não gostávamos de Deus. Tudo aquilo que fosse para a glória de Deus nos causava insatisfação e queríamos a todo custo satisfazer as nossas paixões carnais, satisfazer as nossas paixões pecaminosas. Por isso que nós precisamos entender que a situação do homem diante de Deus, ela é irremediavelmente perdida. Nós temos aí uma fala muito popular entre os cristãos que não seguem a revelação bíblica com muita clareza. Ao se mencionarem a pessoas que estão de fora, costumam afirmar o seguinte: olha, ele não bebe, ele não joga, ele não fuma, só falta ser crente. É uma afirmação bastante errada, não deveríamos fazê-la em hipótese alguma, porque se falta Cristo na vida, nenhuma caridade é suficiente para corrigi-la. Terceiro aspecto, o pecado é universal, atingindo toda a raça humana. Romanos, capítulo 3, e versículo 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não existe ninguém inocente. Não existe um índiozinho que não foi alcançado pelo Evangelho inocente. Não existe o pigmeu que não pôde ouvir a palavra inocente. Não existe o aborígene que está distante da civilização inocente. Não, todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. Isso inclui a mim, isso inclui você. Uma outra coisa, quem é nascido na igreja não é inocente também. Deus tem filhos, não netos. Precisamos tomar um cuidado muito grande,
para não endeusarmos os filhos de crentes, pensando que eles são crentes também. De forma alguma. Todos devem se arrepender dos seus pecados, todos devem buscar a misericórdia de Deus. Eu até afirmo que nascer num berço evangélico pode ser para algumas pessoas mais tropeço do que privilégio, porque por não terem tido uma oportunidade de serem confrontados com o pecado um pouco mais cedo, poderão se tornar jovens rebeldes e adultos extremamente complicados na presença de Deus. Por isso, não tenha como privilégio essas coisas que nós consideramos tão importantes do ponto de vista terreno. Todos pecaram, todos devem se arrepender dos seus pecados. Além disso, o salário do pecado é a morte. Não tente minimizar isso. O pecado sempre traz morte. Na situação do homem afastar da comunhão com Deus e a parte do sacrifício de Jesus, o pecado se revelou como morte, primeiro espiritual, porque a comunhão do homem com Deus foi rompida. É o que nós vemos com Adão. Quando ele cai, ele morre espiritualmente e Deus se torna um elemento estranho para Adão, a ponto de Adão não ser capaz de buscar em Deus perdão e nem de admitir o seu erro quando o próprio Deus o confronta. Além disso, também se tornou morte física, porque por conta do pecado, os homens que eram imortais na sua concepção original passaram a morrer. Dessa forma, nós precisamos de uma salvação que nos livre da morte espiritual e que também nos livre da morte física. A morte de Jesus faz isso com todo poder e com toda a graça, porque quando nós cremos nele, nós somos vivificados e por causa da fé que temos nele, nós temos esperança da futura ressurreição. Louvado seja Deus. Por fim, somente Deus pode oferecer uma solução ao problema do pecado. Qualquer tentativa do homem de tentar alcançar a salvação pelo seu mérito é maligna e não provém de Deus. Por isso, o cristão nascido de novo não bate o peito dizendo que aceitou Jesus. Ele sabe que nós não aceitamos nada. Foi Deus que nos aceitou primeiro em Cristo. O cristão nascido de novo não se vangloria da sua religião, não se considera melhor que os outros, não olha para o pecado alheio. Ele está tão concentrado na sua necessidade de salvação e tão desesperado pela graça de Deus que para ele não existe motivo para acusação, para apontar o dedo. Ele sabe que foi perdoado pela graça de Deus, ele sabe que foi salvo pela graça e quem é salvo pela graça não se julga melhor do que ninguém. Dessa forma, aquele que verdadeiramente nasceu de novo não está concentrado na sua religião, mas na morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele olha para si mesmo e sabe que debaixo de toda aquela armadura e de toda aquela maquiagem religiosa existe uma pessoa que é passível de falhas e de erros e no íntimo ele sabe que tais erros são suficientes para Deus condená-lo. Por isso, ele olha para Cristo, para a cruz de Cristo, com muita esperança, com muita gratidão, e ele sabe que a parte de Cristo ele estaria irremediavelmente perdido. Diante do grave problema do pecado, nós precisamos nos apropriar da solução que Deus nos oferece. Não sejamos como Adão, que buscou reparar o seu pecado a seu modo e fez religião self-service. Não. Olhemos para a cruz de Cristo. Olhemos para o Salvador que morreu na cruz do Calvário e ressuscitou. Tenhamos no nosso coração verdadeiro arrependimento de nossos pecados. Abandonemos as obras infrutuosas das trevas. Cultivemos um coração humilde, santo, agradável a Deus. Corramos de toda e qualquer concupiscência da carne e procuremos a cada momento nos humilharmos diante daquele que pode nos salvar. Somente Deus é o Salvador. Ao Senhor pertence a salvação. Pare de fazer religião a seu modo. Pare de se justificar diante de Deus. Pare de se justificar diante dos homens. Pare de se fazer de vítima diante da sociedade. O problema da sociedade não é a disputa de classes. O problema da sociedade é o pecado. Pare de tentar buscar culpados. Reconheça-se culpado diante de Deus e com um coração repleto de graça, busque a misericórdia daquele que pode lançar a sua alma no inferno, mas que também pode impulsioná-lo ao reino do Filho amado, o reino de Cristo. Deus é poderoso para salvar. Ouça a voz de Cristo chamando você. Ouça o Espírito Santo iluminando você para entender que a sua vida distante de Deus vai levá-lo para a condenação e creia em Cristo verdadeiramente,
abrindo seu coração para receber dele salvação eterna. Que ele te abençoe em nome de Jesus.